E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre esta parábola das 10 virgens, que tem deixado muitos cristãos de cabelo em pé, principalmente nesses últimos anos em que o mundo a cada dia tem mergulhado em um caos. Apesar de tudo o que está acontecendo no mundo ser muito triste, tem servido também para despertar muitos cristãos que estavam adormecidos pela mesmice dos tempos, pelas pregações de paz e prosperidade que há décadas os templos vêm enfiando na cabeça dos seus fiéis. Mas o Eterno, que se preocupa com as almas e com a salvação, ele está chacoalhando a terra para despertar a sua igreja, os seus eleitos, e dizer que o tempo do fim está próximo, e que os que desejam subir ou se salvar devem estar atentos aos sinais e aos acontecimentos. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos mostra na parábola das 10 virgens. Mas agora, antes de continuar, eu peço aí que você deixe o seu like para fortalecer aqui o canal e compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam despertadas do engano e acordem do sono espiritual. Só uma observação: não importa quem acredita ou não, a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Apenas façamos a nossa parte e o Senhor Jesus, ele completará a obra na vida daqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Então compartilhe o máximo que você puder. E se você desejar receber os próximos vídeos aqui do canal no seu celular, é só se inscrever e ativar o sininho. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A parábola das 10 virgens foi contada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, logo após as profecias acerca do fim e da sua vinda. O Senhor usa o termo das 10 virgens para se referir à igreja. 5 são loucas e 5 prudentes. 5 virgens representam o joio e as outras 5 o trigo. 5 virgens representam os lobos e as outras 5 as ovelhas. As 5 virgens prudentes representam a parte da igreja que está atenta, e as 5 virgens loucas a parte da igreja que dorme. Essa é uma outra passagem usada também por alguns pré-tribulacionistas para afirmar que o Senhor Jesus virá antes da grande tribulação, antes do surgimento do anticristo. Mas como outras passagens que eu já mostrei aqui à luz das Escrituras, essa também não trata de um arrebatamento pré-tribulação, e eu vou explicar aqui nas Escrituras o porquê. Veja que no verso 5 diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O esposo, ele representa Jesus. Essa passagem casa bem com o que o apóstolo Paulo adverte em 2 aos Tessalonicenses. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Observe que o apóstolo Paulo ele é claro ao afirmar que a vinda do Senhor Jesus não será antes da vinda do anticristo. Paulo sabia que no futuro muitos estariam preocupados e ansiosos. Portanto, aqui Paulo deixou um sinal de que o Senhor Jesus não virá antes. Ele não voltará sem que primeiro apareça o anticristo, e por isso ele alerta para que os irmãos não vos inquieteis e nem fiqueis ansiosos, achando que o Senhor Jesus já está às portas. O arrebatamento, ele não acontecerá sem que antes venha a grande tribulação e se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, que é o anticristo. É preciso que se manifeste o anticristo e tenha um tempo de tribulação para que Cristo venha. Quando o anticristo chegar com uma falsa promessa de paz, resolvendo questões que até hoje os governantes não foram capazes de resolver, quando ele fazer o mundo pensar que tudo voltou ao normal, que o mundo voltou a ser melhor do que era antes, então nesse tempo as 5 virgens loucas, que não acreditam que estarão aqui no reinado do anticristo, elas estarão dormindo. Isso significa que elas não perceberão que já começou a grande tribulação da igreja na terra. Somente as 5 prudentes, que é a parte da igreja que está atenta aos sinais e acontecimentos e aceita a verdade das Escrituras, é que estarão preparadas esperando o Senhor ao final da tribulação.
Quanto às virgens loucas, estarão vivendo normalmente porque acham que o Senhor viria antes. Porém, como Paulo advertiu em 2 aos Tessalonicenses, Cristo não vem antes, mas por não enxergar essas verdades nas Escrituras, as virgens loucas estarão dormindo o sono espiritual, e por isso elas não perceberão os acontecimentos proféticos. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui o próprio Jesus Cristo, ele dá um claro sinal de que ele não virá antes, e por isso as virgens loucas que não querem aceitar a verdade estarão dormindo. Veja que Jesus mesmo diz que o esposo tardará. Isso significa que ele vem depois e não antes, como muitos desejam e esperam. Aqui fala em tardar e não antecipar. Fala que o noivo vem depois e não antes. Podemos observar que tudo que remete à volta de Cristo se refere a pós e não à pré-tribulação. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Meia-noite aqui representa trevas, escuridão, noite. O mundo estará mergulhado em trevas, aflição. Será um tempo de aflição muito grande. Meia-noite também representa um horário que se divide entre a noite e o dia. É o fim de uma longa noite e o início de uma madrugada que vai gerar o dia. Espiritualmente falando, Jesus aparecerá no fim da noite, que representa o fim da grande tribulação para a igreja, que são as virgens prudentes, que creram na sua vinda e que se prepararam para passar pelos 7 anos sem mancharem suas vestes com o sistema da besta e a sua marca e o falso profeta. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quando o Senhor vier, tanto as tolas quanto as prudentes verão. Mas veja o que acontece a seguir. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que os vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O azeite significa preparo, unção, sabedoria, conhecimento, santificação. Aqueles que não tiverem o azeite, que não tiverem esperado, não estarão preparados para a grande tribulação e aceitarão o anticristo e a sua marca, sem saberem. Porque para esses cristãos que acreditam que o Senhor vem antes da tribulação, não se preparam para passar por ela. Se você não se preparar para uma prova, como que você pode passar por ela? Como que você pode esperar ser aprovado? Se você ignora os fatos, as profecias e as verdades que as Escrituras mostram, como você vai estar preparado ou preparada para a grande perseguição? O que prepara a igreja é exatamente conhecer a palavra e vigiar e orar, para que o Espírito Santo de Deus auxilie e ajude os crentes em meio à grande tribulação. Quando o Senhor vier, muitos cristãos que o esperavam antes da tribulação já terão se contaminado, infelizmente, com o sistema da besta, porque para eles o anticristo não aparecerá antes. Então tudo que vier eles aceitarão, pois eles não acreditarão que o mundo já está nas mãos do homem do pecado. Já os pós-tribulacionistas que creem que passarão pela tribulação estão se preparando. Mesmo que o Senhor viesse antes, eles não seriam deixados para trás, porque permanecem em Cristo antes e durante a tribulação, pelo menos os que observam as Escrituras e creem nas profecias. Eu quero fazer também aqui uma colocação. Crer na tribulação antes ou depois da vinda de Cristo, ser pré, meso ou pós-tribulacionista, não é pecado, não é uma condição para se salvar. Existe apenas um problema nisso tudo. Os que acreditam que passarão pela grande tribulação, se estiverem vivos, se preparam o tempo todo, inclusive para passar por ela. Quanto aos cristãos que não creem que verão o anticristo, muitos serão enganados exatamente porque estarão na tribulação, mas não perceberão e aceitarão a marca da besta por não acreditarem que aquele é o anticristo e aquela é a sua marca. Essa é a diferença. Somente os eleitos do Senhor conseguirão enxergar e aceitar que o tempo da aflição chegou e que o anticristo já está na terra e sua marca já está sendo usada. Só quem estiver com suas lâmpadas acesas com o azeite do Espírito Santo é que terá esse discernimento, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E se possível for, enganariam até os escolhidos. Por que Jesus disse isso?
porque ele sabe o poder que Satanás tem de enganar as nações. Aliás, o mundo está desde o início sendo enganado por ele. E o fato de ser crente e frequentar um templo não quer dizer nada. Se não observar as Escrituras e não crer sem duvidar no que nela está escrito, muitos perecerão pelo engano do anticristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando o Senhor vier, os pós-tribulacionistas estarão sendo perseguidos, como o Senhor mesmo ensinou, que por eles seríamos perseguidos e até mortos. Porém, eles estarão com suas lâmpadas acesas, vigilantes quanto às armadilhas do anticristo, e estarão ansiosos aguardando a vinda do Senhor. Já os cristãos que não creem que estarão na grande tribulação, estarão vivendo uma vida próspera, porém terão aceito o governo do anticristo, exatamente por não acreditarem que era ele. Esses cristãos estavam com suas lâmpadas apagadas, não perceberam que foram enganados. Quando o esposo vier, não terá tempo de corrigir o erro cometido durante a tribulação. No verso 13, o Senhor diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso não significa que será antes. Quando Jesus diz para vigiar, que não sabeis o dia nem a hora, é exatamente isso. Durante a tribulação, os pré-tribulacionistas estarão vivendo a falsa paz do anticristo, que para os pós-tribulacionistas é tempo de aflição. São 7 anos de perseguição, e nesses 7 anos o mundo estará vivendo um grande engano que Satanás arquitetou e planejou por séculos, e muitos cristãos em todos os lugares estarão vivendo esse engano, achando que tudo está normal. Estarão felizes e adorando a besta por causa de um novo mundo que está se iniciando. Porém, como os sinais têm mostrado, esse novo mundo só será aceito e bem-vindo àqueles que negar a sua fé, que negar as verdades das Escrituras, quem aceitar tudo que o sistema oferece e sem questionar e criticar. E mesmo muitos dizendo que são crentes agirão como Pedro, que era discípulo de Cristo, mas quando o sistema o pressionou, ele negou Jesus por medo de ser preso. Daqui para frente começará a surgir muitos Pedros e muitos Judas no meio do povo de Deus. Quando eu digo Pedro, eu me refiro ao Pedro que negou a Cristo, não ao Pedro convertido que se tornou um grande apóstolo destemido e que sofreu açoites, prisões e perseguições por amor do mesmo Cristo que um dia ele negou. Nesses últimos dias o Eterno ele vai descobrir os telhados e revelar quem o adora em espírito e em verdade ou quem o adora só de fachada. Porém, assim como aparecerá muitos Pedros covardes e Judas traidores, também se levantarão muitos Paulos e João Batista no meio do povo. É a divisão, é a hora da separação do joio e do trigo no meio da igreja. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus ele mostra exatamente como será essa divisão no meio do seu povo. O Senhor quer que a igreja entenda que no tempo do fim a única coisa que deve importar para a igreja é a salvação. Por isso tem que haver a divisão para que a parte boa não seja afetada pela parte má. A espada aqui não quer dizer guerra, mas a separação do joio e do trigo. O mundo ele está caminhando para um estágio avançado de apostasia, da falta de amor ao próximo. Os cristãos têm sido odiados pelos próprios cristãos, que se dizem irmãos, mas não são, porque se fossem, não odiariam uns aos outros. A família aqui se refere tanto à família de sangue como à família espiritual. Muitos se afastarão uns dos outros por amor a Cristo e a sua palavra. Hoje já vemos isso, irmãos e irmãs em combate uns com os outros, porque uns aceitam a verdade e outros a ignoram. É tempo também de sermos menos carnais e mais espirituais, e muitos preocupados com pais, mães e filhos. É comum, afinal todos nós somos humanos, mas a salvação é individual. E aqui o Senhor adverte que quem amar mais o pai ou a mãe do que a ele, não é digno dele. Essa passagem é para aqueles que são crentes, mas se preocupam mais com a família de sangue do que com o reino dos céus. Um verdadeiro cristão, ele tem que renunciar a tudo por Jesus. Tem cristãos que até deixam de servir a Deus por causa da família, e isso é inaceitável
aceitável para Deus. E para finalizar, o Senhor ele deixa claro que quem não toma a sua cruz e não segue após ele, não é digno dele. A cruz aqui ela significa fardo, tribulação, aflição, sofrimento. Assim como Jesus levou a sua cruz para cumprir a missão do Pai e retornar ao reino de Deus, assim também todo cristão deve fazer, pegar a sua cruz e ir após Cristo, orando e vigiando antes e durante a tribulação, para que quando o noivo aparecer, a igreja eleita, escolhida e separada, aprovada e aprovada durante a grande tribulação, junto aos que dormiram no Senhor, possa estar com as lâmpadas acesas diante do noivo que é o Senhor Jesus. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que, se você gostou, deixe aí o seu like e compartilhe o link nas redes sociais, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas e as pessoas sejam libertas do engano e voltem-se para a verdade das Escrituras Sagradas e dos últimos acontecimentos dos últimos dias. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.